Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. É muito bom ter vocês aqui. Hoje nós vamos falar de um tema muito legal, um tema bem interessante. Nós vamos falar sobre Jefté. Aquele sacrifício que Jefté fez ali, a sua filha. Como é que foi, pastor? Ele matou mesmo a filha, não matou? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu gostaria já de ter respondido essa pergunta há mais tempo. Mas que bom que ela chegou aqui para o nosso canal. Obrigado pela sua pergunta, excelência. Fica com a gente até o final desse vídeo. E você já sabe, né? Se quiser mandar a sua pergunta para nós, é só enviar para o meu Instagram que está aparecendo aí embaixo. E eu coloco você aqui no nosso canal participando, tá bom? Vamos então estudar a história de Jefté? Vai ser legal, hein? Olá, pastor. Olá a todos que seguem o canal Fala Sério Pastor. Pastor, nós temos uma dúvida. Estávamos lendo a história de Jefté em Juízes, capítulo 11, e é uma história emocionante, uma história assim que mexe com a gente, nos motiva, porque a história conta que Jefté era filho de Gileade, era corajoso, guerreiro, porém ele era filho de uma prostituta. E conta também que os seus irmãos expulsaram ele de casa quando ele cresceu para ele não ter parte na herança. Depois de algum tempo veio a guerra com os amonitas e aí os líderes de Gileade foram atrás de Jefté para ser líder deles na guerra. Jefté acabou aceitando, foi para a guerra e venceu a guerra, mas ele fez um voto de que a sua filha, a primeira pessoa que aparecesse em sua porta, ele oferecia, a primeira pessoa não, o primeiro que aparecesse, diz a Bíblia, né? O primeiro que aparecesse quando ele voltasse da guerra vitorioso, ele daria como holocausto, primeiro de sua casa. E quando ele voltou da guerra, a filha dele saiu à porta tocando um tamborim e ele teve que fazer esse holocausto. A pergunta é, Deus aceita esse tipo de holocausto? A filha de Jefté foi mesmo sacrificada em holocausto? Responde essa aí, pastor, porque nosso coração ficou apertado com essa história aí, tá bom? Um abraço a todos do canal, que Deus abençoe bastante aí, e nós temos aprendido muito com vocês. Deus abençoe aí. Bom, essa história de Jefté tem trazido muitos questionamentos, né? A dúvida é, Jefté matou ou não matou a filha dele? Eu vou apresentar as duas posições, vou dizer qual a minha opinião, qual o meu pensamento acerca do assunto, mas você é livre para acreditar. Nós não temos assim fechado este tema, não tem assim, é desse jeito e ponto final. Nós temos as duas possibilidades, há teólogos que defendem que sim, há teólogos que defendem que não. Eu vou dizer os porquês de cada proposição e vou dizer no final qual a minha avaliação acerca do tema, tá bom? Juízes capítulo 11, a gente vai ler a história a partir do verso 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, atravessando ele por Gileade e Manassés. Passou até Mispa de Gileade e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro na porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Aqui está o probleminha da palavra holocausto, olá. Esta palavra olá para holocausto é que traz toda a dificuldade nessa história. Mas vamos continuar. Assim Jefté foi ao encontro dos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroé até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim. E foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e ela era filha única. Eu acho interessante e eu queria que você prestasse atenção nos detalhes. Ela era filha única. Não tinha ele outro filho e nem filha. Quando o viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade. Porquanto fiz um voto ao Senhor,
e não tornarei atrás. E ela lhe disse, né, Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai, concede-me isto, deixa-me, pois, por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade. E eu e minhas companheiras. Consentiu ele. Vai. E deixou aí por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Ele fez o que o voto dizia. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel de que as filhas de Israel saírem por 4 dias de ano em ano a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Aqui vem algumas considerações bem importantes e eu vou traçar os 2 pensamentos. O primeiro pensamento diz que Jefté matou a filha dele. E o que se diz é que aquelas pessoas que acreditam nessa proposta se baseiam principalmente na parte gramatical. A expressão olá implica em sacrifício de sangue, não é um sacrifício apenas, vou sacrificar como um voto. Não, era um sacrifício de sangue, olá. Olá implica em derramamento de sangue. E alguns então dizem que o fato de Jefté ter morado em regiões de pessoas ímpias, né? Ele morou numa região de pessoas que não conheciam Deus de Israel, ele possivelmente teria sido influenciado por estas pessoas e pelos seus costumes, fez, portanto, um voto em desagrado da vontade de Deus, não era um voto que Deus gostaria que ele tivesse feito, mas diante da sua limitação, diante do seu conhecimento, mesmo que tosco ainda da vontade do Senhor, fez um voto maluco, que teve que cumprir, fez então um voto dizendo que aquele que saísse ao seu encontro, ele ofereceria em olá, um sacrifício. Seria derramado sangue então desta pessoa, seria morta. Então, as pessoas que defendem esse primeiro posicionamento baseiam-se mais ou menos nessas premissas que eu apresentei, de que ele tivesse sido influenciado pela cultura pagã de sua época. No tempo dos juízes, a Bíblia repete também, esse é um outro argumento que eles usam. No tempo dos juízes, cada um fazia conforme achava melhor. Você vai perceber isso repetidamente no livro de Juízes, que naquela época cada um fazia conforme lhe parecia certo. Não é? Era o tempo dos juízes. Então, o que a pessoa achava que era o certo, ia lá e fazia. Então, o Jefté achou que era certo matar a primeira pessoa que saísse ao seu encontro, o primeiro que saísse ao seu encontro, ele, portanto, deveria oferecer ali em holocausto, tendo então esse plano de fundo de que ele veio de uma cultura pagã, influenciado por essa cultura pagã, ofereceu então a sua filha em holocausto, matou a sua filha. Ela, que era virgem, foi lá chorar sua virgindade, porque ia morrer sem deixar filhos, e isso era trágico para aquela época. Portanto, Jefté matou a sua filha. Esta é a primeira proposta. Vem a segunda proposta. A segunda proposta é a que eu defendo, tá bom? A segunda proposta entende que Jefté fez um voto ao Senhor, e ele sabia sim o que ele estava votando. Jefté, ele conhecia o Deus verdadeiro e ele sabia que Deus não se agradava de sacrifícios humanos. Ademais, torna-se um tanto difícil acreditar nesta visão de que ele ofereceria aquilo que saísse primeiro ao seu encontro. Por quê? Porque, via de regra, os animais que são oferecidos em holocausto ao Senhor, e Jefté bem os conhecia, ovelha, a vaca, né, um bezerro, enfim, os animais limpos e animais próprios para o sacrifício não saem ao encontro quando a gente chega, não é? Eles ficam, via de regra, no seu curral. Então não vai chegando em casa e de repente sai aquela ovelhinha feliz da vida, chegou Jefté e vai pulando ao redor dele, ou quem sabe um boi ou um bezerro saltitando de alegria porque Jefté chegou. Essa não é uma possibilidade real e plausível. Geralmente, os animais que correm na direção do que chega são animais imundos para o sacrifício, né? Cachorro é um animal que corre, né? Ali chegou o dono, ele pula, ele faz aquela festa, mas não se oferece cachorro em holocausto. Jefté não prometeria oferecer um cachorro em sacrifício, porque não combina, não é? E tão certo como o cachorro não poderia servir como um holocausto, um ser humano muito menos, né?
Então, e quando o Jefté fala aqui sair primeiro ao meu encontro da minha casa, dá realmente a entender que ele estava referindo-se a algum ser humano. Portanto, não seria um voto de sacrifício. Mas aí vem a dificuldade com a palavra olá, que aparece ali no finalzinho do verso 31. Como que nós podemos entender? Bom, eu prefiro acreditar que Jefté tivesse uma má compreensão do termo olá e que ele teria empregado este termo equivocadamente do que ele tivesse uma má compreensão do tipo de sacrifício que Deus espera. Então é preferível acreditar que ele empregou o termo incorretamente, esta é uma possibilidade, usando uma palavra que significa sacrifício de sangue para referir-se a um sacrifício por voto. A gente vai perceber que, de fato, em todo o Antigo Testamento, nenhum voto que era feito, ele era tratado, ele recebe essa nomenclatura de olá, né? Votou Ana um voto ao Senhor ali quando teve Samuel. Então ela não fala que ela votou um olá, porque senão implicaria um sacrifício de sangue. Mas eu prefiro acreditar, é preferível, no meu entender, é preferível acreditar que ele tenha tido uma má compreensão do termo e tenha empregado o termo equivocadamente. Essa é uma proposta. A segunda proposta é que, naquele tempo dos juízes, o termo tivesse sido generalizado, ou seja, uma palavra que acabou sendo utilizada de maneira incorreta. Ele não estaria sendo preciso na afirmação, porque no tempo dos juízes aquela expressão acabou se tornando uma expressão comum para designar diversos tipos de sacrifícios, inclusive um sacrifício de voto que não implicaria necessariamente em um derramamento de sangue. Essa é uma outra possibilidade, né? Jefté teria usado então esta palavra, que comumente naquela época teria sido utilizada assim, porque as pessoas naquela época não estavam mais usando o termo de maneira técnica. Bom, para isso faltariam evidências, né, de outras passagens em que esta palavra olá ocorre de maneira similar. O problema é que nós não temos vários casos como esse de Jefté, né, de pessoas oferecendo seus filhos em holocausto e usando equivocadamente o termo. Então seria uma possibilidade de uma situação única. Eu não teria outros exemplos para apresentar. Dificulta? Oferece uma certa dificuldade, mas eu ainda prefiro acreditar nisso. E por quê? Porque o final do capítulo, o final da história, da narrativa, vai trazer algumas coisas que não soam tão coerentes com a narrativa de quem ofereceu um sacrifício com derramamento de sangue. E eu me refiro aqui ao final do capítulo 11 do livro de Juízes, quando diz aqui que a moça ela pede primeiro para chorar a sua virgindade. Disse ela ao seu pai, no verso 37, concede-me isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Peraí, quem vai morrer está preocupado em chorar a virgindade? Ai, vou morrer virgem, e agora? Bom, aqui existe uma problemática, porque se ela pediu 2 meses, ela poderia pedir um tempo maior. Ela poderia, quem sabe, dizer, pai, me dá aí 9 meses para que eu possa ter um filho e depois o senhor executa o seu sacrifício. Quem pode dar 2 meses, pode dar 9. O importante é que o juízo, né, o voto fosse cumprido e o sacrifício fosse feito. Se fosse o derramamento de sangue, ela diria, pai, para que o senhor não morra sem descendência, já que eu sou filha única, para que o senhor não morra sem filhos, me permita casar, veja uma pessoa que o senhor quer, que seja, os casamentos eram arranjados, uma pessoa que seja idônea e tal, enfim, para que seja o meu marido, eu me case rapidamente para que eu possa ter filhos, e então o senhor tenha descendência. Pronto, ele poderia dar 2 meses para ela chorar, poderia dar 9 para ela ter filhos, ok? Então, eu não acredito que a pessoa que vai morrer está preocupada em chorar por causa da sua virgindade. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, creio eu, mais forte inclusive do que esse, diz que ele consentiu e deixou-a por 2 meses. E ela por 2 meses foi chorando com as suas companheiras, chorou porque ia ficar virgem. E aí diz assim, ao fim dos 2 meses, tornou ela ao seu pai. E aí diz assim, o qual, ela voltou para o seu pai, o qual cumpriu, lhe fez segundo o voto por ele proferido. Então, ele cumpriu o voto. Imaginemos que foi um holocausto. Ele matou a filha. O qual cumpriu nela o voto. Matou-a, vamos supor.
não teria necessidade de continuar dizendo, assim ela jamais foi possuída por varão. Ué, se ela morreu, é óbvio que ela não foi possuída por varão. Mas o texto parece que essa segunda sentença é uma explicação da primeira. Quando diz assim que ela voltou para o seu pai e ele cumpriu nela o voto, assim, portanto, ela jamais conheceu o varão, dá a entender que de fato foi esse o voto que ele havia feito, de dedicar aquele que saísse primeiro ao seu encontro a Deus. Então ela não seria possuída por ninguém, ela não casaria com ninguém, daí a tristeza dele de ter uma filha, e era uma única filha, ele iria morrer e ela não teria possibilidades de gerar filhos, ela viveria sozinha para cumprir o voto que seu pai fizera, sem poder então casar, gerar filhos e trazer uma descendência para Jefté. Jefté morreu sem possuir uma descendência, porque a sua filha não poderia ter filhos. Então eu acredito muito mais que esta possibilidade seja plausível. Eu acredito que esta ideia de que ao fim dos 2 meses tornou ela seu pai, o qual lhe fez segundo o voto, vamos dizer, ele cumpriu o voto. Cumpriu o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Então, quer dizer, a ideia realmente é esta, de que o voto era para que ela não possuísse varão, que ela ficasse sozinha e dedicada exclusivamente a Deus por todos os dias de sua vida. Me parece que essa é a melhor interpretação para esse texto. É a posição que eu tenho, teria apenas a dificuldade da expressão olá, mas esta expressão, como eu falei, pode ter ainda outros significados e talvez até um outro que eu não tenha exposto aqui no vídeo. Existem outras possibilidades para a compreensão daquele termo. Como eu disse, prefiro acreditar que houve uma má compreensão ou talvez uma má utilização do termo na passagem em questão, do que acreditar que Jefté, servo do Deus Altíssimo, servo do Deus Todo-Poderoso, estivesse com uma visão equivocada a ponto de oferecer em sacrifício um ser humano, coisa que Deus nunca permitiu, nunca aceitou, tá bom? Essa é, portanto, a visão que eu tenho acerca deste assunto. Eu espero ter ajudado e se você acredita que ela de fato morreu, não tem problema. Nós não vamos discutir por isso, não é um ponto de salvação. Entretanto, esta é a visão que eu tenho acerca deste assunto. Espero ter ajudado. E se você tinha dúvida e achou que a visão que eu apresentei é a mais coerente, que legal, que bom. Que Deus abençoe você, tá bom? E até o nosso próximo vídeo.